Acabei de chegar do teste MAF, terceiro teste MAF, que marca o final de 12 semanas treinando pelo método. E a real é que eu não sei definir se esse treino efetivamente funciona ou não. Não tenho uma resposta para dar aqui. Estou fazendo esse vídeo no calor da chegada porque o teste foi bizarro. Eu sempre fico meio ansioso nos dias de teste, como se fosse prova. Não sei por que bobagem isso acontece, mas acontece. E no começo é sempre isso. Essa ansiedade acaba afetando, obviamente, nos seus batimentos cardíacos. E minha primeira volta foi horrível. E eu pensei, não está funcionando. As 3 voltas seguintes foram incríveis, foram ótimas. E como eu comecei a ler, depois de muito tempo eu criei vergonha e comecei a ler o livro do Phil Maffeton, onde ele expõe todas as diretrizes do treino, eu tenho algumas pistas sobre o que pode estar acontecendo e eu vou falar um pouco sobre o que eu devo mudar no treino, porque eu vou continuar com ele, eu preciso descobrir se esse negócio funciona. Esse vídeo de introdução, que está aí no começo, eu gravei há 2 dias atrás, na terça-feira, no dia em que eu fiz o terceiro teste MAF desse período de 12 semanas que se encerrou no final de julho. E enfim, hoje eu vou falar um pouco como eu vou continuar meu treino, o que eu vou fazer. Mas antes eu queria dar um salve aí pro pessoal que comentou no vídeo do último teste MAF, do segundo teste MAF, e perguntou algumas coisas, agradeceu por eu estar compartilhando a minha experiência. E muito legal vocês estarem acompanhando aí. Na verdade essa série de vídeos foi feita por isso mesmo, para compartilhar a minha experiência, porque realmente não tem tanta gente fazendo isso, ou pelo menos compartilhando suas experiências. Aqui eu tive muita dificuldade de encontrar para ter referências na hora de começar a fazer esse experimento MAF aí. Então salve aí pro Daniel Silva, pro Fábio Marques, pro Aleph Barbalho e pro Fábio Luiz, que comentaram lá, perguntaram, trocaram uma ideia aí. É isso aí, vamos continuar trocando essa ideia e quero saber também como está sendo o treino de vocês, se vocês realmente estão treinando pelo MAF e como está sendo. Bom, dito isso, o que eu disse na terça continua valendo. Eu não tenho uma resposta definitiva para dar sobre se o método MAF funciona efetivamente para melhorar a performance ou não. Mas eu tenho muitas conclusões tiradas desse período de 12 meses que se encerrou. O primeiro é que eu estava fazendo muita coisa errada. No final desse período eu comecei a ler o livro do Phil Maffeton, o The Big Book of Endurance Training and Racing. Demorei um pouco para começar essa leitura, primeiro porque não tem tradução desse livro para o português. O livro também não é muito barato e eu não queria fazer esse investimento sem saber se era isso que eu ia querer ou não. E eu acabei assinando uma dessas plataformas de leitura que você, paga mensal e tem acesso a um monte de livro lá. Qualquer coisa eu comento depois sobre isso. O fato é que eu comecei a ler e eu li toda a parte que se refere a treinamento. Na real, o livro é The Big Book porque ele é um bitolão mesmo, de 400 e poucas, quase 500 páginas. E ele é um livro muito completo, ele fala sobre muitos aspectos do treinamento. Na verdade, ele tenta cobrir todos os aspectos fisiológicos, de nutrição. Ele fala sobre lesões, sobre cada tipo de lesão. Ele é um livro muito completo. E, não sei, talvez 30%, 25%, 30% dele trate do treinamento em si. Então eu consegui ler nessa semana aí que passou, antes do meu teste MAF, na terça e ontem eu terminei de ler essas partes, comecei a ler um pouco sobre nutrição, mas eu acho que o que interessa aqui agora é a parte do treinamento.
E por que eu disse que eu estava errando em algumas coisas? Tem alguns aspectos do treino que o Maffeton considera muito importantes. Uma delas é o aquecimento. Historicamente eu sempre negligenciei alongamentos, que hoje você sabe que nem é tão legal para corrida e tal, na verdade prejudica, e aquecimentos e tal. Sempre gostei de correr e fortalecimentos, né? Essas coisas. Eu sempre gostei de correr e na real ele fala que o aquecimento é muito importante. Você tem que chegar na sua faixa aeróbia, na sua faixa limite aeróbia de forma muito lenta e gradual. Então ele recomenda pelo menos 15 minutos de aquecimento. Você começa com uma caminhada, depois um trote leve, vai aumentando a velocidade até você chegar na velocidade onde você está estabilizado na sua frequência MAF, né? Na sua máxima frequência aeróbia. E eu nunca fiz isso, né? Eu dava uma aquecidinha aqui em casa, dava uma mexida no corpo de 5 minutos no máximo e saía pro pau. Pro pau, né? Pro pau do ritmo MAF, no máximo, na máxima frequência cardíaca. E isso com certeza e é uma das causas de instabilidade nos testes MAF que o Dr. Phil Maffeton explana no livro, que é se o seu teste está muito irregular, muito possivelmente você não está fazendo o aquecimento correto. Hoje eu fiz um outro teste MAF num outro lugar onde eu vou passar a fazer os testes, porque isso vai vir no erro 2, e realmente o fato de eu estar mais aquecido deixou as voltas muito mais lineares. Estava bem frio ainda, eu acho que eu ainda não aqueci o suficiente. Eu fiz 20 minutos de aquecimento e ainda eu acelerei em algumas voltas. Quer dizer que o aquecimento não estava totalmente completo, mas eu acho que já está ok. Os 3 ou 4, né, contando do inicial, o teste 0, os primeiros testes MAF que eu fiz eram em um circuito com uma altimetria absurda, na verdade. Na real, lá no comecinho eu não sabia muito como fazer, elegi um circuito aqui perto de casa que tem uma ladeira danada, tem uma ladeira razoavelmente grande de extensão e de angulação. E vi algumas pessoas falando que na verdade não tinha muita importância ter uma ladeira no caminho e tal, contanto que você fizesse sempre no mesmo lugar, não mudasse o seu circuito. E lá eu fiz essas 12 semanas de testes de treinamento, fazendo os testes MAF com esse circuito, com essa ladeira. E certamente essa ladeira influenciou nessa irregularidade dos testes. No livro do Phil Maffeton, ele recomenda fazer o teste em pista de atletismo, que é, enfim, tapete de 400 metros, você marca com muita regularidade suas voltas. E ele não fala sobre fazer isso em outros lugares. Eu não tenho uma pista de atletismo disponível para mim aqui perto de casa, ainda mais nesse período de pandemia, de quarentena, onde tudo está fechado, né? Ibirapuera, a pista do Ibirapuera está fechada, eu nem sei como usa lá. Enfim, a pista do CP, lá na USP também poderia ir, mas também está fechada. E também tem o problema de deslocamento daqui lá, não teria como ir. Então eu elegi uma pista de 900 metros, que tem aqui no Parque da Aclimação. Ela não é completamente plana, mas em relação à altimetria do circuito que eu fazia antes, ela é um tapete. Ela tem uma altimetria muito pequena e hoje eu fiz o teste lá e já foi muito melhor. E por último, o último grande erro dos 3 erros, que segundo o que reza a cartilha aí do Maffeton, é os treinos de força. Ele recomenda fortemente eliminar qualquer tipo de treino anaeróbico, e os treinos de força se incluem aí. Então existe quase um mantra sobre fortalecimento e sobre musculação, treino de força para melhorar a performance de corrida,
ele diz que se possível você precisa eliminar esse tipo de treino do seu treinamento, porque ele trabalha anaerobiamente o seu músculo, que é muito desaconselhável quando você está tentando criar uma base aeróbia para sua capacidade, enfim, respiratória e muscular. Então vou mudar isso. Não vou mais fazer teste, não vou mais fazer os anaeróbios e não vou fazer os fortalecimentos. O que ele recomenda fazer, e que ele, segundo ele, não influi nisso e é bom por conta de flexibilidade, é yoga e pilates. Eu tenho feito yoga e vou continuar. Agora os fortalecimentos cessaram a partir de hoje. Enfim, minha ideia com 12 semanas, antes de começar a ler o livrão amarelo, era fazer alguns ajustes pro meu, que eu acreditava ser para o meu perfil, e enfim, a minha ansiedade estava praticamente me ditando a fazer isso, que era elevar um pouquinho a minha frequência cardíaca, porque eu achava que estava o suficiente de tempo treinando pelo MAF, treinando corrida sem interrupções e tal. Mas na real, o que eu preciso fazer agora é corrigir meu treino. Corrigir meu treino e por tempo indeterminado, pelo menos, sei lá, uns 2, 3 meses, medir de novos resultados. Mas o que eu posso dizer desses 12 meses que eu já vivi? O treino, apesar de eu não conseguir definir se para performance ele está sendo efetivo, porque eu também não fiz nenhum tipo de corrida acima da frequência MAF, uma série de motivos, porque, enfim, correr de máscara, e eu não corro sem máscara de forma alguma na rua, correr de máscara limita um pouco a respiração, não tem jeito. E até por isso o treino MAF se adequou tanto a esse momento para mim. Mas ele tem, enfim, apesar de eu não definir essa efetividade na melhora de performance, ele traz muitos outros pontos positivos que eu vou começar a falar sobre eles agora. O Fábio Luiz até perguntou sobre emagrecimento e eu vou comentar isso. Nesses últimos 3 meses eu emagreci pelo menos 6 quilos. Eu já vinha num processo de emagrecimento desde que eu comecei essa volta às corridas, e mudei minha alimentação, já vinha num processo de emagrecimento, mas ele se acentuou bastante quando eu incluí o método MAF no meu treinamento. Então, em 3 meses eu, perdi em média 2 quilos por mês. Estou bem mais fino. E não estou fazendo grandes dietas, não entrei nessa onda de low carb ou de cetogênica, que você vai ver muita gente falando sobre associada ao treino MAF. Na verdade, até onde eu li no livro, ele fala que ele recomenda fortemente a se fazer uma alimentação natural, mais natural possível, que é o que eu estou fazendo. Ele comenta sobre, enfim, os inconvenientes do carboidrato, mas ele não diz que a dieta é fundamental para resultados no treino MAF. Então o emagrecimento funcionou muito. Um outro ponto é o aumento do volume, o que era uma dificuldade quando eu estava treinando por formas tradicionais que mesclam intervalados e tiros e tal. Estava me contundindo, estava com dores, e as dores praticamente cessaram. Ainda sinto um incômodozinho no tornozelo, na tendinite do tornozelo, mas ela praticamente zerou, e eu estou aumentando os volumes fortemente. Eu já falei aqui, eu fazia de 15 a 25 km por semana, eu estou batendo 60 km rumo aos 70, se tudo der certo nas próximas semanas. E esse aumento de volume dá muita confiança e é muito bom, é muito gostoso poder correr tanto. Um outro ponto é baixa ou nenhuma estafa após os treinos.
Você chega com um certo cansacinho, porque não tem jeito, você correndo 1h40, 2 horas, você se cansa. Mas minutos depois, você toma um banho e tá zero. Às vezes eu preciso lembrar, será que eu treinei hoje? Lembro de ter treinado? Não, treinei sim. Porque o seu corpo não te dá nenhum sinal de que você fez um esforço físico tão acentuado por tanto tempo. Então, você se sentir bem durante o dia é também um ponto positivíssimo. Tem aqui as dores diminuindo, já falei, enfim. Essa tendinite no tornozelo me encheu bastante o saco. Eu sempre sofri muito com canelite também. Todas as épocas que eu corri, canelite sempre me acompanhou e agora ela vinha me atormentando de novo nesse início de treinamento e ela também sumiu. A canelite sumiu e a dor no tornozelo vem gradativamente se extinguindo. O bem-estar geral, também já falei, você se sente bem durante todo o dia disposto, aquela coisa que todo mundo fala que o exercício te dá e muitas vezes a gente duvida porque a gente treina muito forte normalmente corrida, funciona demais. Bem-estar, check também. E apesar de tudo, de eu não ter visto uma grande evolução de performance, se a gente pega os testes MAF e mais do que isso, se eu pego o histórico de treinos registrado no Polar Flow, né, que é o aplicativo que eu uso, os paces vêm baixando. Eles vêm baixando gradual e lentamente, mas o progresso é inegável, ele está acontecendo. É claro que não na velocidade que eu gostaria, o que eu imaginava vendo alguns depoimentos de gente que não, porque eu baixei muito meu pace nos meus 2 primeiros meses, nos meus 3 primeiros meses. Por enquanto estou esperando isso acontecer, não aconteceu, mas o pace vem baixando na mesma frequência, até em frequências mais baixas, porque com o tempo a gente aprende a controlar melhor nossa frequência cardíaca, então você consegue ficar mais tempo sem estourar a sua frequência máxima. Isso também é muito legal, ficar muito tempo, mesmo em subidas, fazer subidas longas e íngremes sem andar e continuando dentro da faixa de frequência proposta. Isso é muito legal. E tenho dois pontos negativos para ponderar também sobre esses 3 meses de treino MAF, essas 12 semanas. É irritantemente lento. Andar tão lento para a gente gosta de correr, gosta de competir, gosta de fazer as provas dando o máximo da gente. Correr tão lento irrita bastante, especialmente no início. Mas te digo que depois de 12 semanas ainda não é tranquilo. Dá vontade, tem dia que dá vontade de falar, foda-se, vou correr do jeito que eu gosto. Ou do jeito que eu acho que deveria. Precisa segurar muito a onda, e isso é chato. O segundo ponto é o que eu já falei. A melhora no desempenho é muito lenta. Ela acontece, mas ela é muito lenta. Essa é a minha experiência. Espero chegar aqui no próximo vídeo e falar, nossa, a partir do dia 6 de agosto em diante, a evolução foi monstra. Mas por enquanto ela é muito lenta. Então esses são os pontos negativos. Pesando tudo, eu acho que para o momento que a gente vive, sem provas à vista, sem poder treinar do jeito que a gente gosta, nos lugares que a gente gostaria de treinar, o MAF ainda é de longe a melhor opção. E no mínimo hoje estou fazendo uma puta base aeróbia. E por fim eu queria comentar algumas coisinhas que eu já pude ler no livro e não tinha visto e ninguém falar sobre isso até agora, nesses vídeos de YouTube, nesses textos sobre o método MAF. A primeira é o que eu já falei lá no começo, sobre trabalho anaeróbio, que é altamente não recomendado. Inclusive ele comenta que para as pessoas que ele treina,
ele sugere que esse trabalho anaeróbio seja feito durante a temporada de corridas. Você faz o anaeróbio apenas durante as provas. Como ele sabe que se a maior parte das pessoas e a gente faz muita prova, não precisa treinar anaeróbio. O treinamento anaeróbio você faz durante as provas. Então, essa é a carga, já é a carga máxima de anaeróbio que você deve fazer usando o método MAF. E ele fala que antes de 3 ou 4 meses, jamais fazer anaeróbio. Então, eu estava louco para meter já aquele negócio do 80-20 que se vocês estão pesquisando o MAF, vocês vão ver em algum momento alguém falando, e o MAF e o Maffetone nunca fala sobre isso, pelo menos no livro amarelo. Essa proporção 80-20 ele não menciona, que seria 80% de treino aeróbio e 20% de treino de força, anaeróbio, força tiro, intervalado, fartlek, essas coisas. Então, continuo aeróbio. Enquanto não tiver prova, vou continuar nessa. E substituir isso por exercícios de flexibilidade. No meu caso, como eu já disse também, vou ficar na yoga. E por último, uma coisa muito interessante que ele diz logo no início do livro é sobre trabalhar a mente na corrida, no endurance, né, na corrida de longa distância. E ele fala que um dos principais pontos desse método é você poder fazer mais treinos longos sem prejudicar o corpo, né? Então, e com isso você acostuma o seu cérebro a passar longos tempos praticando atividade. Então, quando você for para uma prova de 10 km, por exemplo, você vai achar pouco. 50, 45, não sei quanto tempo você faz, 40, 50, 55, uma hora de 10 km. Você vai achar pouco, porque você está acostumado a correr 2 horas e meia. Lá na frente espero chegar a 3 horas, e muita gente faz isso. Então você condiciona o seu cérebro a trabalhar muito tempo se exercitando. E ele comenta também que, e eu vi alguém falando sobre isso, comentou em algum lugar sobre o treino MAF, da frequência variar muito, mesmo depois de aquecido. Falava sobre o aquecimento, que tinha dificuldades com o aquecimento. E ele fala que as frequências variarem muito pode ser sinal de alguma doença que você não descobriu ainda, ou de overtraining, ou de lesão que tá para chegar. E pela experiência dele é batata, assim, se isso está acontecendo, segura a onda, porque você está sobrecarregando seu corpo, ou investiga que tem alguma coisa errada com você. Então, se mesmo depois de, 40 minutos correndo, a sua frequência estiver oscilando demais, fique esperto, se avalia, vê o que está acontecendo com você, porque não é normal. Bom, para finalizar, eu vou colocar aí na tela todos os meus testes MAF, desde o início do meu treino até essa semana, nesse circuito antigo que eu estava fazendo, onde eu completei meu ciclo de 12 semanas. Vocês vão ver que no tempo total, tirando aquele primeiro teste onde eu fui muito pior, há sempre uma evolução. Desse último teste para o penúltimo, a evolução é bem pequena e tem essas regularidades de tempo, mas ela tá ali, tá esquisito, mas ela tá ali. Eu corro minhas 2 últimas passagens muito mais rápido do que as 2 primeiras, é surreal. Do que a segunda, aliás, a primeira está muito próximo da primeira, que deveria ser a mais rápida sempre. Você tem que sempre ser mais lento. E vou colocar também aqui em algum lugar ou depois o resultado do meu teste MAF na pista do Parque da Aclimação, que tem 910 metros, se a marcação do meu GPS está certa. E aí tempos muito regulares, muito parecidos, também oscilando, mas oscilando bem menos também, o percurso é menor,
Mas eu gosto dessa regularidade, eu acho que é um sinal de evolução. E hoje eu treinei 15 quilômetros, mas os meus primeiros quilômetros foram o teste MAF. Então por isso que você vai ver que ele termina na oitava passagem. Marquei 8 passagens, que dá 7.300 metros, alguma coisa assim. Mas eu continuei treinando até dar 15 quilômetros e meu pace continua muito parecido. Então é isso, espero que quem está acompanhando possa aproveitar essas impressões, usar essas impressões para também tirar parâmetros para o seu treino aí. E qualquer questão, alguma dúvida que você tiver sobre a minha experiência, enfim, eu não sou profissional de educação física nem nada, mas como eu já disse, estou fazendo isso pela falta de gente comentando sobre como é efetivamente, como é na prática treinar pelo método MAF. Então é isso aí, gente. Um abraço e até a próxima. Espero que com mais progressos. Ok? Valeu.